Graça e paz, nós vamos mais uma vez retomar a nossa disciplina de Hamartiologia, a doutrina do pecado, e o assunto dessa aula são as consequências do pecado. Nós já passamos pela origem e natureza do pecado, falamos também da fonte do pecado, e estamos hoje então na aula que será dedicada para tratarmos das consequências do pecado. Os resultados ou as consequências do pecado, quando a gente olha para as teologias sistemáticas, existem várias formas desse assunto ser dividido. Você pode até encontrar diferença entre uma ou outra teologia sistemática, né? Elas diferem na maneira de subdividir esse assunto, mas de maneira geral, quando esse assunto é tratado, ele procura, o tipo de tratamento que é dado nas teologias sistemáticas é demonstrar como o pecado produziu efeitos, produziu resultados e consequências, portanto, em todas as áreas da vida do ser humano e inclusive da criação como um todo, né? Algumas teologias sistemáticas vão até fazer essa divisão específica de falar dos efeitos do pecado sobre as coisas criadas, né? Tirando um pouco a ênfase do homem, mas também falando, né, dessa questão. Então, a gente vai trabalhar essa divisão, é uma divisão híbrida aqui, misturada entre a divisão do Miller de Erickson, que trabalha essa ideia de falar dos resultados do pecado, das consequências do pecado em relação a Deus, em relação ao próprio pecador e em relação aos outros seres humanos. E eu incluí aqui, em relação ao meio ambiente, que é justamente, por exemplo, o Thyssen, na sua teologia sistemática, que na verdade o livro chama-se Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, né, do Thyssen. Ele vai trazer uma subdivisão que diz respeito basicamente a essa daí, que seria o resultado do pecado, ou os resultados do pecado em relação também ao meio ambiente, né? Ou ao universo, a gente poderia até melhor dizer, né? Então nós vamos começar falando aqui sobre os resultados do pecado em relação a Deus, né? O primeiro item, ou o primeiro resultado que o Erickson vai destacar na nossa relação com Deus é que o pecado gerou esse fato de nós estarmos agora sofrendo desse desfavor divino, né? Nós nos tornarmos, por conta do pecado, inimigos de Deus. Então, se nós lermos aí, eu procurei aqui trazer, sempre que possível, uma referência do Antigo Testamento e uma referência do Novo Testamento, né? Na ordem inversa, uma referência do Antigo e uma referência do Novo, para que a gente trabalhe aí os temas, né? Então, se nós lermos aí Êxodo 23, 22, mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Né? Então, Deus sendo inimigo, né, de pessoas. Isso aparece poucas vezes na Escritura, essa expressão, mas ela é interessante a gente notar que essa é uma possibilidade, né? Não que Deus mude o seu caráter, mas sim que os homens se colocam na posição de inimigos de Deus, né? Eu não me recordo se foi Agostinho, mas se não me falha a memória, sim, foi Agostinho. Ele usa a ilustração de que essa nossa posição diante de Deus ele compara como quando nós estamos diante do sol, né? Então nós podemos estar sentindo o sol como algo agradável ou como algo fustigante, de acordo com a posição que nós temos diante do sol, né? O sol é o mesmo, né? Então é essa a ideia. Deus é o mesmo em caráter, mas quando nós caímos no pecado enquanto humanidade, nós também passamos então a sermos considerados inimigos de Deus, né? Então essa é a ideia desse primeiro resultado do pecado na nossa relação, ou do ser humano em relação a Deus, né? Na nossa relação com Deus. Romanos capítulo 5, verso 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui claramente o texto fala, né, da nossa condição antes de estarmos em Cristo, né, da condição de sermos inimigos de Deus, né? Então esse é um resultado então evidente na Escritura de que o pecador ele sofre desse desfavor divino, ou ele é considerado inimigo de Deus, ainda falando do desfavor divino, que é esse resultado do pecado na nossa relação com Deus, nós podemos também trabalhar a ideia da ira de Deus, né? A ira de Deus, de aqueles que estão sob os efeitos do pecado serem alvos da ira de Deus. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então, a ideia de que o homem, ao pecar, ele se torna esse alvo da ira de Deus, E Romanos, texto clássico sobre esse assunto, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, claramente, o contexto de pecado, de ambos os textos, né? A gente está falando no contexto de pecado, mas aqui já no contexto do Novo Testamento, da universalidade do pecado, né? E de como a ira de Deus se revela contra o pecado. Tá? Então, nós somos, enquanto pecadores, alvos da ira de Deus. Esse é um assunto muito sério. A gente então pode trabalhar também conceitos de culpa e de punição, né, como resultados também do pecado. E o Erickson ele vai tentar explicar a questão de culpa e punição, dizendo que o pecado é algo mal tanto no sentido estético quanto algo errado, né, em termos jurídicos. Então, dessa forma, usando essa explicação, ele vai dizer que por isso o pecado, por esse motivo, o pecado gera culpa e nos torna merecedores de punição. O que ele quer dizer com isso? Ele dá o exemplo, os irmãos que tiverem oportunidade de ler a sua teologia sistemática, a versão não resumida, né? Ele dá o exemplo de um veículo. A gente pode pensar num veículo ineficiente, que gasta muita gasolina, seria esse mal em termos estéticos, né? Mas ainda assim, esse veículo ele poderia eventualmente estar dentro da lei, né? Vamos colocar assim, está registrado, está com a sua documentação em dia. Então, ele diz assim, que na verdade, quando a gente pensa no pecado, a gente é tanto esse carro que tem problemas de eficiência, né, que consome muito combustível, que não é eficiente na sua maneira de funcionar, né, e que também ele é mau e é errado em termos jurídicos, ou seja, ele também está fora da lei, ele não tem o seu documento em dia, ele não tem o seu imposto pago, coisa que o valha, né? Essa é a figura que o Millard Erickson utiliza para explicar a questão de como o pecado gera culpa e punição, porque o pecado justamente é algo mal, tanto do ponto de vista do nosso funcionamento, é uma imperfeição, né? E ao mesmo tempo é um mal que também nos afeta e nos torna transgressores da lei. Né? Nós temos o pecado como algo mal que nos torna imperfeitos e que nos torna também incapazes, né, de estarmos de acordo com os padrões de Deus. Né? Essa é a ideia. Né? A punição, então, no Antigo Testamento, ela pode ter vários caráteres aí, né? Um caráter de retribuição, um caráter de correção, disciplina e até eventualmente de purificação, mas eu vou só trabalhar esses dois aqui. Né? Então a gente pode ver a culpa aqui como retribuição, é um exemplo claro, é a pena de morte, né? A retribuição, alguém matou, essa pessoa deve morrer. Então essa ideia está claramente aí apresentada nesse texto, né? A retribuição, né? A punição como retribuição. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, claramente aí, o que está expresso é que se alguém matar um homem,
esse alguém deve ser morto, né? E quando a gente fala da morte, é simplesmente uma retribuição, né? Porque não tem aqui correção, não tem disciplina, né? Para o próprio pecador, mas existe sim esse caráter de correção e disciplina para aqueles que estão ao redor do pecador, né? Então, esse caráter é possível a gente perceber também. Mas a segunda parte desse versículo é interessante, a gente vai usar ele como evidência para trabalhar também como mesmo após o pecado, né, apesar da imagem de Deus no homem estar distorcida, estar esmaecida, apagada, assim, né, bastante apagada, mas ela ainda é existente, ela ainda é uma realidade, porque essa é justamente a justificativa da dignidade aqui do ser humano, né, e do porquê quando alguém mata um homem nesse texto, porque essa pessoa deveria morrer, né, e deveria ter essa punição, portanto, retributiva. Outros textos aí os alunos poderão ler, que estão indicados aí abaixo. Vocês podem parar um pouquinho a aula e ler nas suas Bíblias, e depois retomar logo na sequência. Outra, então, ideia da punição que a gente vê nas Escrituras é um caráter também de correção, de disciplina, né? Evidentemente, aqui a gente recorre àquela ideia de Deus como um pai que corrige os seus filhos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, né? Então, Hebreus 12, 6. Né? Outros textos também estão aí abaixo para os irmãos também lerem nas suas próprias Bíblias, mas esse obviamente é um outro caráter da punição de Deus ao pecado, né? De corrigir, de nos trazer para o caminho certo, né? De nos trazer para o caminho certo. Ainda em relação a Deus, a gente trabalha o conceito de morte, né? Obviamente que a morte ela diz respeito também em relação ao próprio pecador, mas aqui a gente vai trabalhar o conceito de morte em relação a Deus, principalmente quando a gente falar da morte espiritual, né? Porque ela basicamente ela vai representar a separação espiritual entre o homem e Deus por conta do pecado. Então a gente vai trabalhar esses três conceitos de morte, porque praticamente todas as teologias sistemáticas que vocês consultarem, vocês vão encontrar esses dois termos, com algumas poucas exceções. Eventualmente você não vai encontrar a morte eterna, porque ela vai ser considerada uma etapa final, né, a consumação da morte espiritual. Mas, basicamente, a grande maioria das teologias sistemáticas vão trabalhar esses três tipos de morte. A primeira delas é a morte física. Então, Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ainda em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica claro aí, fica clara, melhor dizendo, essa relação entre o pecado e a morte. O pecado e a morte, né? Quando a gente também se depara com esse assunto, a gente olha lá para trás, para a época antes do pecado, e a gente fica se perguntando, caso o homem não tivesse pecado, será que ele teria morrido? Então, esse assunto também é tratado amplamente nas teologias sistemáticas, né? Tem várias explicações para isso. O Millard Erickson, por exemplo, ele vai pegar um conceito e vai dar um nome para esse conceito que ele chama de imortalidade condicional. Então, o que o Millard Erickson quer dizer com imortalidade condicional? Ele quer dizer que o estado de Adão antes da queda era o seguinte: a capacidade de viver para sempre não lhe era ainda inerente, mas ele não precisava ter morrido. Ou seja, existia potencialidade para a vida ou para a morte, dependendo do caminho que o homem escolhesse. Infelizmente, o homem escolheu o caminho da morte, né? Mas existiria, então, a possibilidade dele ter escolhido o caminho da vida. O Thyssen, ele traz uma citação na sua teologia sistemática, que ele diz o seguinte: o homem está subtendido, foi criado mortal, mas tinha o privilégio de conseguir a imortalidade por meio da árvore da vida. Mas por ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu sua liberdade de comer a árvore da vida. Isso indica que a morte física é uma consequência da morte moral.
A morte moral aqui é a morte espiritual, né? A morte espiritual, vou ler 2 textos aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. E em Efésios 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aqui claramente a gente está falando de um outro tipo de morte. E, aliás, se nós pensarmos lá no princípio, na queda, e como essas mortes, vamos dizer assim, elas começaram a se manifestar no homem pós-queda, a gente pode perceber que a morte espiritual ela acontece, ela ocorre logo depois que o pecado propriamente é consumado, ali na desobediência de Adão e Eva. E eles não morrem fisicamente naquele momento, né? Mas a morte física também passa a ser um desfecho inevitável, né, para a vida deles, a partir daquele momento. Então, alguns trabalham a ideia de que eles não morreram fisicamente ali, mas eles começaram a morrer ali, né? E em algum momento lá para frente da vida deles, eles de fato morreram fisicamente. Então, a morte espiritual ela é claramente observada quando a gente olha lá na história de Gênesis. O homem, após a queda, após o pecado, ele se esconde, ele se sente afastado de Deus, né? E como o próprio texto que nós lemos aqui, a referência do Thyssen, a um comentário bíblico que eu li um pouco antes, fala no momento em que ele morreu espiritualmente, alguns vão entender até como uma preservação também, o fato de Deus não deixá-lo ter acesso à árvore da vida, porque se ele tivesse acesso à árvore da vida, ele poderia ficar eternamente nesse estado. Enfim, isso são conjecturas aí, né, que alguns trabalham, mas o fato é que a morte física, assim como a morte espiritual, a gente pode entender como separação, né? A morte física é a separação da parte material com a parte material do homem, e é algo que se tornou um desfecho natural, entre aspas, da vida após a queda, né? E a morte espiritual é essa separação também entre Deus e o homem por conta do pecado, fazendo essa barreira de divisão, né? Esses são 2 conceitos que a gente precisa lembrar quando a gente fala dos resultados do pecado na nossa relação com Deus. E a morte eterna, a gente tem alguns textos que também apontam claramente para essa realidade. A gente pode entender ela como a consumação da morte espiritual. Se nós não formos regenerados, né, ou se nós não nascermos de novo em Cristo, né, através da obra do Espírito Santo, né, no coração daquele que crê, se essa novidade de vida não acontece, a nossa morte espiritual ela se consuma numa morte eterna, né? Ela se consumará numa morte eterna. Então, nós temos alguns textos que apontam para essa consumação. Então, aí é Jesus falando, né, sobre o castigo eterno. O texto está aí, os irmãos podem ler, e até o contexto para entenderem melhor. Eu separei uma parte aí do texto, mas aqui se fala em Mateus 25, verso 46, a parte A, fala-se de castigo eterno. Em Daniel 12:2, a gente também tem a ideia da ressurreição de todos, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então é a ideia, né? A ideia de morte eterna. E Apocalipse, verso 14 do capítulo 20, nós temos aí também, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo, ou seja, a segunda morte significa a consumação da morte espiritual, portanto a morte eterna, né? Um estado de não retorno, né? De não retorno, onde não haverá mais possibilidade do morto caminhar para a vida, né? Algo que é possível hoje através da obra de Jesus na cruz, aplicada pelo Espírito Santo nos nossos corações, né?
Muito bem, então, continuando, né, o assunto, nós podemos então agora olhar para os resultados do pecado, mas agora não mais na nossa relação com Deus, mas os efeitos sobre o próprio pecador, né, sobre nós mesmos enquanto pecadores, né, que ainda somos restaurados pela graça, se assim o é, né? Mas de fato ainda estamos sobre esses efeitos, né? De alguma forma, né? De alguma maneira ainda estamos sobre esses efeitos. O primeiro deles é a escravidão. Romanos 6,17, eu vou ler aqui, e depois os alunos poderão também pegar todas essas referências e com calma ler os textos, os contextos, para que vocês possam fixar bem o que são esses itens aí, né, dos resultados do pecado em relação ao próprio pecador. Então, Romanos 6,17, nós lemos assim, né? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então aqui, obviamente, está se falando da nossa situação de escravos do pecado, porque o pecado ele se torna um senhor, né? Um senhor da nossa vida. Muitos textos a gente poderia lembrar aqui, né? Quando a gente quer fazer uma coisa e aquilo que a gente quer fazer a gente não faz, e o que a gente não quer a gente faz, como parafraseando aqui o apóstolo Paulo, né? Mas realmente a relação e um dos resultados do pecado, né? Do pecado, da queda no ser humano, no próprio pecador, é que ele nos tornou, né? A queda nos tornou escravos do pecado, né? Nós somos pecadores e nós pecamos porque somos pecadores, somos escravos. Outro aspecto que é ressaltado aí de resultado do pecado sobre o pecador é o que o Erickson vai chamar de fuga da realidade. O que ele quer dizer com isso, na verdade, né? Eu vou ler o texto de Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o texto vai seguir, mas o que o Erickson está querendo dizer aqui é que o pecado ele produz a morte e a gente vive como se a morte não fosse um dia nos alcançar, né? Claro, eu digo a gente enquanto humanidade, né? Então, o ser humano ele parece querer fugir dessa realidade que é a morte, né? Como resultado do pecado. E aqui a gente está falando da morte física, mas também já falamos dos tipos de morte aí, né? Mas o fato é que esse é um desfecho inevitável para a nossa existência. Outro aspecto que é consequência do pecado sobre o próprio pecador é a negação do pecado, né? Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui é um passa e repassa de responsabilidades, né? Mas é essa fuga, essa negação mesmo, né? Essa dificuldade de reconhecer essa fraqueza, esse mal que existe em nós, também é consequência desse próprio mal, né? A gente, enquanto pecador, não consegue, melhor dizendo, reconhecer que somos pecadores, né? Não for a graça de Deus, não for a obra do Senhor para nos trazer vida e para nos libertar dessa escravidão, dessa fuga de realidade, dessa negação, nós não conseguimos reconhecer, né, a nossa situação de pecadores, né? Então a negação do pecado é também uma consequência do próprio pecado. Jeremias 17:9 também são temas que estão interconectados, né? A gente está falando aí do auto-engano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então aqui a gente está falando desse engano que existe dentro da gente, né? O pecado ele consegue nos ludibriar.
Nós mesmos nos ludibriamos por causa do pecado, nos negamos essa realidade, tentamos fugir porque estamos escravos desse pecado. A insensibilidade também é outro resultado do pecado em relação ao próprio pecador. Eu vou ler a Epístola de Paulo a Timóteo, verso 2 do capítulo 4. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então o pecado ele gera essa cauterização, essa insensibilidade mesmo. Né? E ainda Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, esse obscurecer, essa insensibilidade ou essa cauterização são efeitos que o pecado produziu no nosso coração, na nossa mente. A gente perdeu essa condição. E, como eu dizia, esses assuntos estão todos de alguma forma interligados, porque isso está ligado de alguma maneira ao auto-engano, está ligado à nossa negação do pecado, à nossa fuga da realidade. Ou seja, o pecado nos afetou de muitas maneiras, e de forma bastante grave. O egoísmo e o egocentrismo também é uma manifestação do pecado e um resultado do pecado. Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então esse egocentrismo, esse olhar para o próprio umbigo, que é tão próprio do ser humano, é um resultado e é uma evidência dessas consequências do pecado. E inquietação. Inquietação também é algo que está muito, muito evidente na nossa época. É um resultado do pecado que tem uma manifestação muito intensa na nossa época. Eu entendo dessa maneira. Fui eu mesmo que escolhi esse texto, porque para mim ele é um representante assim dessa inquietação e dessa incapacidade de se saciar, que o homem tem. Provérbios 30, o verso 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. E aqui no contexto vai falar de coisas que não se fartam, ou seja, obviamente aqui eu tô usando esse texto para trazer essa ideia de que a gente não se sacia, a gente não se satisfaz, a gente sempre quer mais, E aí a gente pode lembrar também de como o pecado ele se auto alimenta, É aquele abismo que chama outro abismo. A gente alcança determinada situação dentro, eu estou dizendo aqui de uma manifestação de um desejo pecaminoso, mas aquilo não é suficiente, a gente quer mais e a gente vai para outros desejos ainda pecaminosos e essa ideia então dessa inquietação, dessa insaciedade, dessa insaciedade. Todos esses são resultados do pecado sobre o próprio pecador. A gente ainda pode pensar aqui nos resultados do pecado em relação aos outros seres humanos. Então, essa competitividade ou essa competição que ultrapassa aquilo que é razoável. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E o texto vai seguir, mas fica evidente aqui que esse desejo desenfreado, que de alguma forma está ligado ao que acabamos de falar, essa inquietação, essa insaciedade, gera essa competição que ultrapassa qualquer razoabilidade. Então, aqui está claro o texto, ele fala
São os prazeres que militam na nossa carne, né? Então, o resultado do pecado, a competição, é um resultado do pecado em relação aos outros seres humanos. Filipenses 2, de 3 a 5. Incapacidade de ser empático, né? De se colocar no lugar do outro, portanto. Filipenses 2, de 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aqui fala de partidarismo, de vanglória, da gente se colocar acima dos outros. O texto, na verdade, está nos recomendando não fazer isso, né? Mas essa incapacidade da gente se colocar no lugar do outro, da gente olhar para as pessoas, né, com os olhos que Deus olha para nós, né? Esse é claramente um resultado do pecado, né? Nós não conseguimos olhar o outro como um igual, um ser humano como nós, né? E quando nós diminuímos a humanidade de alguém, na verdade a gente não percebe, mas o que a gente está fazendo é a gente está diminuindo a nossa humanidade, porque a gente não reconhece no outro que é igual a nós essa dignidade do ser humano, né? Então, a Bíblia fala para a gente tomar o exemplo de Jesus, né? Que foi empático ao extremo, ele se esvaziou, né? Ele se encarnou, ele se fez um de nós, ele se humilhou, enfim, tudo mais o que o texto de Filipenses aí na sequência vai dizer. Os irmãos, mais uma vez volto a dizer, leiam os textos e os contextos aí com atenção, para que possam aprender mais ainda, né, a respeito desses assuntos. Outro resultado do pecado, que a gente pode falar aqui em vários aspectos, até em relação a Deus também, né, mas aqui a gente está falando em relação aos outros seres humanos, é a rejeição da autoridade. Então, Romanos 13:1, nós vamos usar esse texto aqui para comentar. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, o pecado, ele realmente nos leva a querermos impor a autoridade, né, sobre os outros e nunca reconhecer a autoridade. Esse tema tem um pouco a ver com o que falamos anteriormente, né? Também de alguma maneira, quando a gente fala de se colocar no lugar do outro. Mas aqui, obviamente, a rejeição de autoridade, ou a rebelião, a rebeldia, né? A gente já falou lá nos termos relacionados à natureza do pecado, né? O que é o pecado, a gente já falou um pouco sobre isso, mas claramente é um resultado do pecado essa rejeição da autoridade. A gente, enquanto pecadores, a gente quer rejeitar a autoridade divina, a gente quer rejeitar as autoridades humanas também que foram instituídas por ele, e por consequência estamos, quando fazemos isso, rejeitando também a autoridade divina. Esse também é mais um efeito, mais um resultado do pecado na nossa relação com os outros seres humanos. E, para terminar esse subitem, a inabilidade de amar. Evangelho de João, capítulo 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o texto vai seguir, é a marca distintiva dos discípulos de Jesus, né? Então, Deus certamente tem restaurado isso na nossa vida, tem nos dado essa capacidade de amar, mas por nós mesmos, como resultado do pecado, nós temos essa dificuldade, nós temos essa incapacidade de amar dessa maneira como Deus projetou para que nós nos amássemos, né? E que Ele resgata na redenção, né? Na nossa vida com Cristo. Como eu disse, o Millard Erickson ele faz essa divisão nesses 3 aspectos: os resultados do pecado em relação a Deus, em relação ao próprio pecador, em relação aos outros seres humanos. E aqui, na parte inferior do slide, eu inseri esse outro aspecto que seria em relação ao meio ambiente, ou a gente pode pensar em relação a toda a criação, né?
Então a gente pode olhar o efeito do pecado como um todo, em toda a criação. Romanos 8, nós temos um texto que trata disso. Romanos capítulo 8, verso 21 e 22. Aliás, eu vou ler desde o 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, é essa ideia de que a criação não está no seu estado original, né? Por causa da queda, apesar da gente olhar para a criação e quando a gente estuda a doutrina da revelação, a gente falar da possibilidade, né, de uma revelação natural, a gente também entende que essa criação ela foi de alguma maneira afetada, né? E se a gente pensar o mundo material e o mundo espiritual foi afetado, né? Alguns textos vão trabalhar isso. Por exemplo, o Bancroft, na sua teologia elementar, ele vai falar dos efeitos então do pecado e a extensão, né, desses efeitos sobre os céus, sobre a terra, sobre o reino vegetal e o reino animal, que é o que nós vamos também trabalhar aí nos textos seguintes, né? Mas então eu quero ler essas 4 últimas referências que vão falar dos resultados do pecado em relação ao meio ambiente, no reino animal e no reino vegetal. É curiosa essa divisão, mas é interessante porque é possível a gente pensar a respeito disso também, né? Até um viés ecológico aqui, né, na redenção, né, na restauração. Gênesis 9, do 1º ao 3º versículo. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, essa seria uma condição do reino animal após a queda. E Isaías, capítulo 11, versos 6 a 9, diz o seguinte: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui a gente está falando do momento futuro, da consumação, onde essas tensões entre o ser humano e o reino animal vão ser transformadas, né? Então, se nós ainda pensarmos no último subtema aqui, o resultado do pecado em relação ao meio ambiente, no reino vegetal, a gente pode comparar aqui Gênesis 3, 17 e 18, que diz assim: e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então aqui o texto fala dos famosos cardos e abrolhos, né? Que seriam então consequências, né, do pecado, né? Nesse reino que é o reino vegetal. E da mesma maneira a gente pode então comparar com o texto de Isaías 55, falando de uma época vindoura, no qual em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto, né? Então, esses textos aí de Isaías, tanto quando a gente compara aqui o reino animal, o reino vegetal, com a situação pós-queda, né? Essa situação futura da consumação com a pós-queda, a gente pode ter uma ideia de que haverá algum tipo de transformação também
nessas áreas, né, do meio ambiente ou do universo como um todo, né, como a gente falou. Então, o que fica dessa aula, né, é que o pecado é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. O pecado, a gente já falou sobre sua origem, sua fonte, sua natureza, e quando nós olhamos para os resultados, a gente vê como eles foram abrangentes, como eles impactaram todas as áreas, né, da nossa vida, da nossa relação com Deus, da nossa relação conosco mesmo, com os outros seres humanos e até mesmo a própria criação como um todo está sob esses efeitos do pecado. Mas graças a Deus, né, graças a Jesus, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer, né, as obras do diabo e para restaurar toda essa condição, e que nós possamos entender esses resultados e possamos entender também o nosso papel como cristãos. Então, que nós estejamos atentos, cientes de todas essas esferas aí nas quais o pecado produziu efeitos, produziu resultados e consequências, e que a gente possa sempre ser grato a Deus pela obra redentora, né? Por Ele na cruz, toda a sua na aplicação também aqui com o Espírito Santo que nos regenera, nos traz vida. Ele está nos livrando de tudo isso aí. É muita coisa, né? Não é pouca coisa o que Deus fez por nós. Que nós sejamos gratos a Deus, que nós honremos a Deus com a nossa vida, que nós possamos estar cientes de que não podemos vencer o pecado por nós mesmos, mas podemos sim vencer por causa da presença dele na nossa vida, e que Deus nos abençoe. A nossa próxima aula e o último assunto da nossa disciplina será a magnitude do pecado. Então a gente vai trabalhar qual foi a abrangência ou a intensidade desses efeitos do pecado sobre a raça humana e a relação do pecado de Adão conosco, com os nossos pecados, e fazer uma apresentação das principais correntes teológicas que se apresentam, né, quando a gente trata desse assunto. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.